Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 3, nós vamos ler apenas o versículo número 5. Ao longo do sermão de hoje, nós vamos passar por algumas porções e ler essa porção novamente, mas vamos ler agora só o versículo 5. Diz assim: Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos orar. Nosso Senhor, nós não podemos ser bons ouvintes se o Senhor mesmo não intervir e romper as membranas dos nossos tímpanos espirituais que com tanta audácia e intensidade nós tecemos, ó Deus. Nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que não nos permita ser surdos. As tuas poderosas e graciosas mãos rompam os nossos tímpanos, ó Deus, arrancando, se for preciso, essas membranas com contundência, ó Pai. Que o teu Santo Espírito penetre com a sua mão cirúrgica de forma avassaladora no nosso coração, nas raízes mais profundas das estutícias loucas da nossa ignorância, ó Deus. Nos faça ser pastoreados pelo Senhor, meu Pai. É o que rogamos a Ti encarecidamente. Que essa seja a oração de cada um aqui, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos refletindo sobre a falta de integridade dos últimos dias, a falta de integridade que caracteriza os últimos dias. Nós vamos entender um pouco mais, diante de tudo que nós já vimos, especialmente quando nós passamos por essa porção, mas nós vamos entender um pouco mais de por que isso deve ser muito aterrador para nós. E aí eu preciso realmente que você lute comigo com esse texto aqui. Aquilo que nós estudamos hoje, o Senhor nos conduziu a perceber essa imaterialidade da luta cristã. Nós somos muito adestrados a lutar contra fatos, contra a materialidade das coisas. Isso nos deixa muito insensíveis para a imaterialidade das coisas. Para um pastor, esse texto aqui chega de mão cheia, é assim fantástico. É apaixonante pregar textos assim, porque são muito experienciais. Mas há uma grande dificuldade de ouvir como ouvintes intencionais textos assim. Porque nós podemos ficar muito maravilhados com a eloquência do pregador, com a profundidade do sermão, com a teologia construída ali, mas isso não quer dizer que as aplicações irão penetrar nos nossos ouvidos espirituais, no nosso coração espiritual. Nós precisamos realmente observar o banquete que o Senhor nos deu hoje, de forma soberana, graciosa, e perceber a consonância disso, a harmonia disso, para a gente entender um pouquinho do que significa que a sabedoria está gritando, né? Nós temos ouvido muito sobre isso. E esse texto ele fala dessa imaterialidade. Então, se nós não lutarmos para ouvir esse texto, ele vai passar simplesmente e nós vamos vencer. Você vai vencer. Você vai vencer o Espírito Santo. Você vai vencer o texto bíblico. E quando isso acontece, você foi a sua maior desgraça. Esse texto ele é muito precioso por causa dessa subjetividade que serve tanto de álibi para nós. Nós vamos finalizar essa porção hoje. É muito importante a gente refletir sobre isso. Eu gosto assim muito do imaginário que as epístolas pastorais criam ao estudá-las. Muito. Ela cria um imaginário muito grande.
nessa relação que nós temos com as epístolas pastorais, parece que nós estamos num cenário ali diante de Paulo e Timóteo, um pouquinho afastados para não atrapalhar a conversa deles, e nós estamos ouvindo ali de relance aquelas orientações, aquelas exortações, aqueles conselhos, as próprias confissões do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. E é interessante que, em proporções diferentes, obviamente, os dois estão passando por grandes dificuldades. Paulo está terminando a sua carreira e Timóteo está começando. Mas os dois precisam de cumplicidade, os dois precisam de amizade. Paulo ele está muito próximo da morte, de uma forma que ele jamais esteve, e Timóteo está pastoreando a igreja que está agonizando no seu próprio sangue, no mar de perversidade. Encontrar alguém que é cúmplice ao ponto de entender o rigor que vai ser exigido de Timóteo, entender a luta, entender o sangue, entender a fadiga, entender tudo, é algo reconfortante, é algo fortalecedor, e sem dúvida é isso que significou para Timóteo ter as palavras de Paulo ali e vice-versa. No capítulo anterior, no capítulo 2, Paulo enfatizou que Timóteo ele precisava ter a integridade necessária, integridade de caráter necessária, para que ele pudesse perseverar em meio a tudo aquilo que aquela igreja estava vivenciando, para que ele pudesse ser a luz em meio às trevas que a igreja estava vivendo. Observa que Paulo não levanta um elogio nessas cartas, nessas duas cartas. Ele não levanta um elogio sequer à igreja de Éfeso. A igreja precisava de uma luz, e Timóteo deveria ser essa luz de integridade, esse testemunho de integridade. A igreja precisava de um farol para o qual olhar, não sabia para onde ir. O único farol negro, escuro, sujo que estava sendo seguido era o farol levantado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. A igreja ela precisava ver onde estava o cais, o porto seguro, onde estava Cristo. Olha o capítulo 2, olha o versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Entenda, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Pula para o versículo 14, aqui realça essa perseverança e essa integridade, esses dois blocos. 2 Timóteo 2,14 diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a perseverança de Timóteo significava o resgate daquela igreja. Se Timóteo sucumbisse, a igreja simplesmente não seria resgatada. Não tinha outro Timóteo esperando. Tito não estava esperando para ir para lá. Paulo não iria mais lá. A perseverança de Timóteo significava o resgate, a sobrevivência daquela igreja. Assim como ele exibiria a integridade, a lealdade, a intencionalidade necessárias para o qual aquela igreja deveria olhar. Não existia testemunho disso naquele meio. No capítulo 3, Paulo ele destaca um motivo disso, mostrando que aquilo que a igreja estava vivenciando, e aqui o peso das palavras de Paulo, era a caracterização, a antecipação da perversidade nos dias finais. Não quer dizer que ele estava vivendo os dias finais, mas a maldade que aquela igreja, que deveria ser embaixada do reino, estava vivenciando, era tão profunda, tão perversa, que caracterizava a grande apostasia e perversidade que viria antes do retorno e consumação da obra de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, é muito provável que o profundo relacionamento que nós temos com esse mundo nos deixe completamente insensíveis e cegos para as perversidades, para as anomalias que deveriam ser inaceitáveis para a igreja do Senhor. Quando a gente entende o que Paulo está fazendo aqui,
É muito assustador entender que Paulo está descrevendo a situação de uma igreja, irmãos. De uma igreja do Senhor Jesus Cristo. De uma igreja que foi resgatada pelo sangue de Cristo Jesus. Uma igreja que deveria ter pessoas contritas, humildes e devotas. É assustador esse fato. Paulo não está descrevendo uma empresa, uma escola, um prostíbulo, um bar, um clube. Paulo está descrevendo uma igreja. E olha o que ele realça aqui. Será que quando os irmãos da igreja de Éfeso ouviram aquelas palavras, quais foram as reflexões deles? Paulo foi duro demais aqui, Timóteo. Ô, Timóteo, você não precisa nos tratar desse jeito, não. Paulo foi duro demais, também não é desse jeito como Paulo está vendo, não. Ele não está nem perto da gente, é você que está, observa, tira as suas conclusões. Paulo está distante. Ele já estava com a cabeça muito atribulada, ele estava com devaneio, estava pensando nos seus sofrimentos, na sua morte. Paulo já tinha sofrido demais, já tinha sido açoitado demais, a sua mente não estava legal. Bom, a gente não sabe, né? Mas a gente sabe das nossas reflexões quando escutamos palavras assim, quando escutamos sermões assim, nós sabemos. E não vamos julgar que aqueles lá são bem diferentes de nós e nós somos bem diferentes dele. Agora, entenda, por que as acusações de Paulo nas epístolas pastorais não nos causam tanta perplexidade, irmãos? Nós lemos. Nós apenas lemos tranquilamente. Como nós somos capazes de passar os nossos olhos pelo perfil perverso desses líderes aqui expostos, como se nós estivéssemos lendo um livro de ficção, como se nós estivéssemos imunes a ter líderes assim, a frequentar uma igreja como essa. Como nós não ficamos apavorados em saber que tudo isso, tamanha carnalidade, mundanismo, estava acontecendo normalmente, tranquilamente, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o mundo ele remove de nós a sensibilidade das coisas sagradas. Nós simplesmente não as experimentamos mais. Ela não causa mais a contrição, a devoção. Sabe um casamento quando vai esfriando completamente? Sabe aqueles casais que parecem irmãos? Os casais que parecem irmãos. O casamento esfria completamente, as afeições morrem completamente, a única coisa que fica é a responsabilidade pactual, a responsabilidade perante a sociedade, e simplesmente há uma tranquilidade em se acostumar com esse fato. Essas coisas acontecem com a vida cristã. Nós transformamos o extraordinário do novo nascimento em aspectos meramente sociais. Nós não choramos porque nós não sentimos mais a presença de Deus. Nós não choramos porque nós não percebemos mais o Espírito Santo nos alertando, aquecendo nosso coração. Simplesmente não. Nós transformamos o novo nascimento em convenções sociais. Quando aquela canção que nós tanto cantávamos, e quando cantávamos, o coração vibrava, aquelas orações que eram compartilhadas com as nossas lágrimas, aqueles livros que eram deleitosamente os nossos companheiros de jornada, eles perdem simplesmente o seu significado e nós simplesmente deixamos passar. As coisas sagradas são sagradas. O que muda é o nosso coração, que se torna mundano. As nossas afeições se tornam materiais. Mas as coisas sagradas continuam sendo sagradas, e quando isso acontece, irmãos, nós olhamos com normalidade aquilo que nós deveríamos denunciar. Isso acontece, é o joio no meio do trigo. Isso acontece. A igreja é feita de pecadores, isso acontece. Qual é o problema disso? Ao invés de denunciar, expor, combater, nós simplesmente aceitamos. Ao invés de nos assustar, nós nos adaptamos e racionalizamos o mal.
nós oferecemos desculpas para o mal. Primeiro o nosso, depois o daqueles que estão ao nosso redor. Sabe, meus irmãos? Nós estamos falando aqui da Santa Igreja de Deus, do único testemunho visível e experiencial na face da terra que nós temos da eternidade. Não há nenhuma outra instituição na face da terra que foi colocado com essa finalidade. Nenhuma. Se nós não contemplarmos a eternidade no culto em uma igreja local, deixa a igreja. Aquela igreja tem que fechar as portas. Aquela igreja está morta. Aquela igreja está falida. Aquela igreja está acabada. Não presta para nada, a não ser para dar ansiolítico espiritual para que a gente continue pecando tranquilamente. A igreja do Senhor nós estamos falando, irmãos. A nossa disposição não deveria ser lidar com a igreja do Senhor como nós lidamos com qualquer outra instituição, ou nos relacionar com o Senhor uns com os outros, como se nós estivéssemos desenvolvendo qualquer outro tipo de relacionamento. Se existe um relacionamento que precisa ser protegido acima de todas as coisas, é com a Trindade. E não é possível vivenciar isso sem vivenciarmos com a igreja do Senhor. A própria maneira de Paulo tratar isso e os demais apóstolos e o Senhor Jesus Cristo de lidar com a igreja do Senhor deve ser para nós não somente exemplos, mas imperativos. Nós olhamos como o cuidado, a importância, o valor, o rigor, a intencionalidade, e nós deveríamos observar como, por quê. Se não fosse assim, nós não deveríamos estudar os escritos de Paulo, dos apóstolos, de Jesus. Não faz sentido, né? Não faz sentido. São meras histórias, meros conselhos, meras exortações pragmáticas apenas, né? Mas por que tanto rigor? Observa como é que Paulo faz. Falando dessa falta de integridade dos últimos dias. A denúncia dele é dividida em duas partes. É uma material e a imaterial. Se nós não compreendermos a imaterial, a denúncia material perde completamente o peso, perde completamente o significado, porque a materialidade é a trama, é a gestação da imaterialidade carnalmente tecida no nosso coração. Nós vemos a ponta, mas existe um mundo de mal naquela ponta perversa que apareceu. Existe um mundo de mal naquele insulto à morte no coração. Naquele insulto ao rigor da morte do próximo no coração. Paulo trata do caráter, Paulo trata da conduta. Nós já começamos errando aqui nós já de cara, quando nós vamos lidar com isso, nós erramos quando nós desprezamos completamente a imaterialidade. Observa, nós falamos sobre isso hoje pela manhã. Nós desprezamos completamente a imaterialidade do pecado, a imaterialidade da perversidade, a imaterialidade no pecado são as milhares e milhares de raízes. Observa, ninguém trata só o comportamento, irmãos. Tratar comportamento muda a aparência, mas não muda o coração. Nós não devemos tratar o comportamento. Diante daquele comportamento, diante daquela conduta, diante daquela ação, existe um mundo de sentimento deformado, sentimento perverso, naturalmente tecido, regado e nutrido em liberdade no coração. A sagacidade, antes de ser vista, ela é inundada no coração e na mente. A ardilosidade, a perversidade, a malícia, a maldade. Ora, se nós considerássemos a realidade do nosso próprio coração, meus irmãos, como comumente nós desprezamos, nós avaliaríamos a veracidade da imaterialidade. De fato, nós faríamos isso. Nós encararíamos as inúmeras possibilidades que o coração caído tem para agir em perversidade como algo factual. Mas nós vacilamos aqui. Nós achamos que o nosso coração é bom. É aqui que a gente vacila. Nós achamos que o coração do nosso filho é bom, o coração do nosso cônjuge é bom. Nós achamos que o nosso coração é bom. É aqui que nós já começamos a errar aqui. É como se nós disséssemos assim,
Eu, eu compreendo perfeitamente, mas isso faz parte da caminhada. Agora é levantar e seguir em frente. Se nós suspeitássemos de fato de nós mesmos, nós não nutriríamos grandes expectativas com o próximo. Nós não nutriríamos. Diante de acontecimentos como esse que Paulo revela aqui, que Timóteo deveria tornar evidente, né, o que ele diz no final do versículo 9, eles vão, a perversidade deles se tornará evidente. Timóteo deveria ser o instrumento por meio do qual isso se tornaria evidente. Mas se nós olhássemos para o nosso coração, nós diríamos o contrário, nós entenderíamos, isso mesmo. O coração do homem é capaz de fazer isso. O coração do homem é capaz de cometer esse nível de perversidade. O homem, ele aprende a camuflar a maldade, a camuflar a perversidade, esconder o mal. E esse é o nosso grande perigo. Não é Satanás, não são as hostes infernais, mas é a habilidade que nós temos em fazer com que o pecado ele pareça um instrumento de louvor, com que o pecado pareça algo bom. Não importa o quanto nós pintemos, não importa o quanto coloquemos perfume, um cadáver continuará sendo um cadáver. Eu lembrei da citação de Jonathan Edwards, que eu li há muitos, muitos anos, ele falando, dando testemunho do próprio coração dele. Ele disse assim: quando eu olho para dentro do meu coração e observo a minha iniquidade, o meu coração, parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. Quando eu oro, peco. Quando eu prego, peco. Tenho que me arrepender do meu arrependimento e as minhas lágrimas precisam ser lavadas com o sangue de Cristo Jesus. Mas, infelizmente, por sermos tão lentos e lerdos em diagnosticar a situação do nosso próprio coração, irmãos, nós acabamos não sendo instrumentos de auxílio para o nosso próximo, como nós deveríamos ser, escrutadores uns dos outros, supervisores uns dos outros, auxiliadores uns dos outros, nutrindo um compromisso tão abissal, um compromisso tão grandioso com a santidade do outro que nós não nos constrangeríamos em dizer: pecado. Olha, eu sei que eu tenho muitos, cita alguns, eu sei que você pode citar alguns meus, mas não vai mudar o fato de que isso que você está fazendo é pecado. É pecado. Sabe, eu posso dizer alguns meus também para você não parecer que eu estou querendo lhe colocar como inferior, mas entenda, você não pode ficar nessa, é pecado, é erro, o Senhor não se agrada, não adianta. J.C. Ryle, o bispo, ele falou um pouquinho sobre isso, ele diz assim: mal entendemos o nosso próprio coração. Não é de se admirar que não possamos ler o coração dos outros, por não entendermos o nosso. O ponto central de Paulo aqui é o seguinte: o oculto subjetivo do caráter é tornado visível e objetivo no padrão com que alguém vive. Só que aquilo que nós vemos de que uma pessoa vive não é tudo que há. É justamente essa imaterialidade. E Paulo faz isso de uma forma absurdamente bela. É muito bonito de se ver. Eu não sei se eu consigo transmitir essa beleza para vocês, mas um pastor refletir nas epístolas pastorais e pregar nas epístolas pastorais é belo demais, é bonito demais, é impactante demais, porque Paulo ele parece um verdadeiro cirurgião da alma. Ele parece as mãos invisíveis do Espírito Santo de Deus, esquadriando os corações, apontando para Timóteo, os corações daqueles homens, daquela igreja, e mostrando para Timóteo cada parte do coração, cada parte defeituosa, o diagnóstico de cada centímetro ali de órgão. E parece um guia dos mistérios divinos que se tornam discerníveis e compreensíveis através das suas palavras, dos seus escritos.
Então, é importante entender aqui que todos os fatos revelados aqui por Paulo, irmãos, não eram compreendidos de forma tão sistemática assim. É Paulo que, pelo Espírito Santo de Deus, sistematiza esse processo de deformação da igreja, essa perversidade de pecado. E aí, fazendo isso, Paulo parece um guia dos mistérios divinos mesmo. Paulo conduz Timóteo, ele conduz a igreja pelos caminhos sombrios da perversidade do coração do homem. E para isso, Paulo ele segue a cronologia da queda. Primeiro vem a imaterialidade, para depois vir a materialidade. Então, as crianças no guia de sermão aí, a cronologia da queda na vida do homem. O ato, essa é a cronologia. O ato é precedido por anseios e motivações no coração. Primeiro habita aqui. Imagine se você pudesse matá-lo aqui. Imagine se você tivesse alguém com quem caminhar e antes daquilo que há raízes profundas demais, você tivesse alguém do seu lado que lhe alertasse por a perversidade que poderia ser antecipada no seu coração para que você não pudesse cair tão profundamente. Primeiramente, a deformidade e corrupção são nutridas em nosso coração. Somente depois disso, a sua aparência e materialidade são executadas em nossa conduta. Nós estudamos isso na Escola Bíblica Dominical, na exposição dos 10 Mandamentos. Nós vimos lá que ações são precedidas por emoções. A execução de um ato externo é apenas a consumação daquilo que já foi realizado no coração. E como o Senhor, Ele quer o coração, Ele denuncia justamente isso. Ele diz, é pecado. É pecado. Porque se no escondido não me amas, em público não importa. Porque escondido não me amas. Em público não importa. Então Paulo ele trata do caráter no versículo 1 ao versículo 5. O ponto de Paulo é que aquilo que a igreja de Éfeso estava experimentando, embora não conseguisse enxergar, embora estivesse completamente cega, insensível para isso, mas aquilo que a igreja estava experimentando era tão perverso, tão absurdo, que caracterizava o acontecimento dos últimos dias. O Senhor Jesus Cristo falou isso no seu sermão profético, no seu sermão escatológico. Daí, quando a gente percebe isso, a gente trata com mais rigor esses pecados. Mateus 24, versículo 10, o Senhor Jesus, ele diz, nesse tempo, ele está falando nesse tempo do fim, Mateus 24, 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Paulo pega todo esse contexto que aprendeu do Senhor Jesus Cristo e ele mostra que aquela igreja estava vivendo tamanha corrupção que deixou de ser um vislumbre da eternidade, né? Porque é isso que a igreja é, a embaixada do reino dos céus. A igreja é a embaixada do reino da terra, e aquela igreja ela passou a não a ser, ela mudou, ela deixou de ser a embaixada do reino dos céus e passou a ser a imagem da perversidade dos últimos dias. 2 Timóteo 3:1 diz assim, sabe porém isto, fica ciente disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, angustiantes, pois os homens serão egoístas. Então, a partir daqui, Paulo ele detalha como esse egoísmo ele cria ramificações, como esse egoísmo ele cria raízes para saciar essa inesgotável fome perversa do seu ego, como um parasita exigente, cruel, incansável, que corrói a piedade e por corroer a piedade tem a aparência, negando-lhe entretanto. Então existe uma ação resoluta, existe uma intencionalidade de fugir do poder, negando-lhe entretanto o poder.
ela apodrece o coração. Aquilo que o Senhor chamou de sepulcro caiado, aquilo que habita no caráter de um morto. Paulo então mostra aqui. Embora Paulo ele não seja exaustivo, ele cita 18 vícios de caráter, 18 pecados descrevendo essas estruturas perversas da alma dos hipócritas. Então Paulo ele denuncia a motivação desses homens. Versículo 2, versículo 4 diz assim: pois os homens serão egoístas, né, serão amantes de si mesmos, e mais, versículo 4, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E uma das principais ferramentas desses opositores de Deus e amantes de si mesmo é justamente aquilo que facilmente engana imaturos. Observa que o grande personagem aqui, que deve servir de exortação para a gente, são essas mulherinhas que ele vai falar, porque as características que ela tem é um combustível para esses homens. Com muita facilidade elas são ludibriadas, enganadas. Então elas têm características que não devem fazer parte de nós. Se fizerem parte de nós, nós estaremos indefesos, nós estaremos em apuros, nós estaremos mais suscetíveis à queda. Então, esses homens enganam os imaturos, enganam com facilidade os fracos na fé, e eles fazem isso com a falsificação, com a manipulação, com a encenação da piedade. São pessoas que não conseguem olhar além da superfície, só conseguem olhar aquilo que está diante dos seus olhos, não conseguem ler comportamentos, não conseguem discernir padrões de conduta, simplesmente aquilo que enxerga, por causa da sua falta de maturidade, obviamente, e isso leva à falta de intencionalidade, né? Essa é uma das principais ferramentas. Olha o versículo 5. Tendo forma de piedade, tendo a aparência de piedade, toda essa encenação, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, Paulo exorta, foge também deste. E isso deveria ser de assustar, não é, irmãos? Porque Paulo está escrevendo aqui as estruturas de uma igreja local. Paulo está mostrando o raio-x de uma igreja local que estava vivenciando isso tranquilamente, sem nenhum problema. A seguir, depois disso, Paulo mostra como esse caráter ele é manifestado. E ele é manifestado como que manuseado por Satanás, com mãos que manipulam uma marionete egoísta, perversa, fria, imoral, sem qualquer temor do Senhor, sem qualquer consideração ao próximo. Observe o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está mostrando que aquilo que nós conseguimos ver é apenas uma fagulha daquilo que realmente há no coração. Imagine que nós buscamos a todo instante, quando eu digo nós, eu digo o ser humano, nós buscamos a todo instante construir um personagem, né? Construir uma reputação, construir um imaginário. Eu quero que você tenha um imaginário meu. Isso pode ser sincero ou pode ser fabricado, mas eu escolho as minhas palavras, eu escolho a roupa que eu me visto. Se você vai na minha casa, eu troco de roupa, eu não fico à vontade como eu fico com os meus filhos, com a minha esposa, eu pentio o cabelo, eu boto uma colôniazinha, né? Então eu quero que você construa uma imagem minha. É aquilo que você consegue ver, é aquilo que seus olhos conseguem ver. Mas existe muito mais aí no coração. É como um iceberg. E apenas 10% dele fica ali na superfície, mas existe 90% submerso. E nós não conseguimos ver, que sustenta o que está na superfície. É o que está submerso que sustenta o que está lá na superfície. E, infelizmente, nós somos muito acostumados a dedicar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso discernimento a ler apenas aquilo que nós conseguimos enxergar. E nós esquecemos completamente ou nem damos atenção àquilo que está submerso, aquilo que nós vemos em indício e nós racionalizamos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, observa, Timóteo. Olha, Timóteo, observa todo esse comportamento pervertido que precisa ser combatido na igreja para a qual eu te enviei.
nasce justamente disso que eu acabei de descrever. Observa, liga os pontos, presta atenção. Um coração enganoso. Eles se comportam dessa forma por causa justamente disso que eu acabei de falar, que foi o caráter que ele descreveu. Ou seja, os versículos 1 a 5, Paulo expõe aquilo que a igreja não consegue enxergar. Agora, nos versículos 6 a 9, ele expõe aquilo que a igreja consegue enxergar. Paulo, ele está indo além da superfície, sabe, meus irmãos? Nós nos esquecemos com muita facilidade. Nós lidamos com coisas espirituais, irmãos. São coisas espirituais. Não há materialidade, não. Quando há materialidade das coisas espirituais, ou são realizações intencionais de busca pelo Senhor, de mortificação ou devoção, ou é um lapso de Satanás e da nossa carne que nos faz entregar a nossa encenação, a nossa falha de devoção. Mas se nós lidamos com coisas espirituais, que não há materialidade, nós não podemos olhar simplesmente para a superfície. Por quê? Porque a superfície é aquilo que os ímpios conseguem enxergar, irmãos. Ímpios conseguem ver a superfície. Agora, é verdade, a superfície é importante por causa do testemunho da fé, mas o que está submerso é ainda mais importante. O que está debaixo da superfície ali é ainda mais importante. E isso ímpios não discernem. Por isso que não adianta, quando você está passando por maus bocados, se aconselhar com ímpio. Não importa se é seu pai, não importa se é sua mãe. Não importa, é ímpio. Não importa, é ímpio. Não importa o quanto essa pessoa lhe ame. Vai lhe amar errado. Vai lhe amar impiamente. Vai achar que o melhor para você é o que a terra consegue produzir. Não importa, não importa. Não importa se um ímpio concorda com você, não importa se aquele que é crente, que é carnalizado, se concorda com você, não importa, não importa, simplesmente não importa, porque existe algo ali que somente aqueles conduzidos, que Paulo chama lá em 1 Coríntios os espirituais, e aos Gálatas também, aqueles que são espirituais, somente esses conseguem enxergar. E essas coisas que estão submersas, que os olhos não conseguem ver, só são discernidas pelo Espírito Santo de Deus. E depois, então, de tanta ênfase ao que está no coração desses homens perversos, nós passamos muito tempo falando sobre isso. Nós vamos ter uma pregação, que é essa de hoje, falando sobre o versículo 6 a 9, é aquilo que nós vemos. Mas nós dedicamos muito tempo falando sobre aquilo que comumente não é visto. E essa é uma das grandes dificuldades do pastoreio, porque, embora aqueles que são separados para serem oficiais da igreja, eles enxergam isso com muita facilidade, existe uma dificuldade absurda de lidar com situações como essas. Depois de tanta ênfase dedicada assim, então Paulo liga os pontos para Timóteo, para que Timóteo pudesse ligar os pontos para a igreja. Ele fala da conduta, versículo 6 a 9, que é o versículo que nós vamos refletir hoje. Eu não vou colocar tanta ênfase aqui, obviamente, na conduta, no comportamento dos falsos mestres, porque nós já falamos muito sobre isso. A minha ênfase maior aqui vai ser aquilo que caracteriza as mulherinhas indefesas aqui, que são mulherinhas é um termo pejorativo, diminutivo, né, para falar de como elas eram criancinhas, eram indefesas, eram frágeis, vulneráveis. Agora Paulo ele se concentra justamente nisso, naquilo que todo mundo consegue ver, só que não vê com intencionalidade. E o desafio de Paulo aqui, que Paulo passa para Timóteo, é fazer com que, era para que Timóteo fizesse com que a igreja pudesse perceber justamente a perversidade desses homens. Mesmo vendo, a igreja não estava enxergando. Então Timóteo deveria conduzi-los para que eles fizessem a ligação. Como que, sabe, seguindo uma linha das ações até a fonte, até o final dessa linha. Então o versículo, eu vou ler à medida que a gente for expondo aqui para a gente ganhar um tempinho, tá bom? O ponto de Paulo aqui nos versículos 6 a 9 é de que esses homens eles são abusadores do rebanho e opositores da obra de Cristo. Versículos 6 a 7 expõe esse caráter de abusadores do rebanho e versículo 8 apenas expõe
o caráter de oposição à obra de Cristo, o versículo 9 vai ser a nossa conclusão. Então vamos, versículo 6 e 7 aqui. Os abusadores do rebanho de Deus. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Então, esses homens são homens que estavam usando alguns artifícios que abrem portas. Eu não sei o que é necessário para abrir as portas da sua afeição. Eu não sei o que é necessário para que você simpatize com outra pessoa, para que alguém conquiste a sua atenção, para que alguém abra a porta do coração. Mas existe uma chave quase que mestra aqui, que é utilizada por esses homens, que é o carisma e o encantamento aqui. O encantamento por causa do carisma. Então, são pessoas muito carismáticas, usam, obviamente, bem os dotes naturais ali, e ele estava usando isso para seduzir e iludir. Então, veja como Paulo começa fazendo aqui nessa segunda parte. Ele instrui Timóteo a discernir e a dar termos bíblicos ao que estava acontecendo ali. Ali não, o que estava acontecendo não eram visitações pastorais, embora parece isso, né? Olha, estavam visitando ali. Sem sombra de dúvidas, era assim que os irmãos de Éfeso estavam observando. Esses oficiais, eles estão indo fazer estudo bíblico. Estão ensinando nas casas. Estão aconselhando. Estão fazendo visitações. Mas Paulo mostra justamente o perigo de ter as portas do coração, das suas afeições abertas para pessoas carismáticas, para pessoas encantadoras. Observa, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Ele dá 3 características, nós vamos nos deter: sobrecarregadas de pecado, conduzidos de várias paixões, que aprendem sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Aí lembra do versículo 5 do capítulo 3. Tendo forma de piedade, tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, Paulo está oferecendo outro olhar para aquilo que eles não conseguiam enxergar. Conseguiu enxergar, mas Paulo estava oferecendo outro olhar. Toda a igreja, sem dúvida, sabia dessas visitações. As visitações são vistas, obviamente, como atividades piedosas, praticadas pelos oficiais da igreja. Contudo, Paulo mostra a perversidade dos falsos líderes aqui, e que se alimentam do combustível de crentes imaturos, cheio de deficiências espirituais. Muito cuidado para mascarar a maturidade, irmãos. Olha, se você aprender a mascarar a maturidade, será uma das tuas grandes desgraças, porque existe um grande problema em mascarar a maturidade. Por exemplo, quando você se porta como alguém imaturo, você deixará de ser ajudado com facilidade. Por quê? Porque a expectativa, quando você se porta como alguém maduro, como alguém discernidor, como alguém compreensível, como alguém que tem um couro duro, né? Então, o couro duro pode ser picado e não sente com facilidade, não reclama, não chora, né? Mas quando você aprende a camuflar a maturidade, você perde a ajuda que você tanto precisa. Quando você passa por dificuldades, a expectativa daqueles que estão ao seu redor é simplesmente entender que você tem maturidade suficiente para passar por isso. Isso não é tão problemático para você, você pode se desvencilhar isso com facilidade. Afinal de contas, você transmite esse ar de sabedoria. Quando, na verdade, nós deveríamos desenvolver uma conduta humilde, dependente. E por meio do auxílio que recebemos dessa humildade e dependência, experimentarmos de fato a maturidade. E esses
cheios de imaturidade, de deficiências espirituais, eles são um prato cheio para os homens maus. Prato cheio. Aquelas visitações, elas tinham aparência, a forma de piedade, apenas a forma de piedade, não tinham o poder da piedade. Por isso aquelas mulheres não estavam sendo ajudadas, elas não estavam sendo curadas. Aquelas mulheres, elas estavam cada vez mais experimentando a morte, se tornando escrava das suas paixões. Ou seja, o alerta de Paulo aqui, com o qual ele encarrega Timóteo, não é somente de denunciar, de expor, de combater os falsos mestres, mas de mudar a visão equivocada que a igreja tinha daqueles homens, como homens piedosos. Eles estavam sendo reputados como piedosos, quando na verdade eles eram abusadores. Então vamos ver aqui como Paulo desenvolve esse texto aqui. E aqui de cara a gente já aprende, irmãos, que existem várias formas de abusar do povo de Deus. Eu ressaltei duas aqui. A primeira delas é falseando a piedade e a segunda é nutrindo a imaturidade, fazendo com que as pessoas não cresçam, não se desenvolvam espiritualmente, fiquem dependentes de outros, né? Então observa o que Paulo faz aqui. Ó. Paulo ele mostra uma categoria de homens perigosos. Por isso que ele diz assim, ó, pois entre esses, ele está acusando os falsos mestres, e ele mostra que existem alguns. Por isso que Paulo diz, ó, foge destes. Existem alguns, dentre esses homens maus, desses falsos mestres, existem alguns que são muito sagazes, são muito sedutores. Existem alguns que iludem com facilidade. Paulo está apontando aqui, ele está sendo bem específico aqui. Pois dentre estes se encontram os que penetram sorrateiramente. A ideia de penetrar com intenções secretas. A ideia de penetrar, de entrar nas casas com segundas intenções, maliciosamente, que se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar, aqui ele realça esse dom, né? Levar cativo, tornar prisioneiro, criar prisioneiros emocionais usando ardilosidade. Conseguem cativar quem? Qualquer um? Paulo é muito específico. Paulo não está falando de todas as mulheres, mas de mulheres que tinham essas características. Mulherinhas. E aí ele vai descrever o que ele quer dizer com essas mulherinhas. Mulherinhas aqui é um termo pejorativo, como eu falei, para falar sobre mulheres suscetíveis, mulheres bobinhas, mulheres vulneráveis, espiritualmente e emocionalmente, né? Evidentemente. Não tem a ver com idade, mas a sua susceptibilidade emocional e espiritual. Então ele descreve 3 características da fraqueza dessas mulheres, descrevendo a falta de maturidade espiritual como marcas comportamentais, ou seja, essas mulheres viviam dessa forma, isso marcava a vida dessas mulheres, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões e aprendem sempre sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Então, observa aqui, sobrecarregadas de pecados, elas estavam amontoadas, elas tinham sobre si os efeitos intensos do pecado, a ideia de serem vulneráveis devido ao peso emocional da culpa pelo pecado. Isso fazia com que esses homens se alimentassem da culpa dessas mulheres, irmãos. E eles ludibriavam, eles iludiam essas mulheres. Eram mulheres que tinham o maior poder aquisitivo. Esses homens, eles iam à casa dessas mulheres ensinar, fazer discipulado ali, e eles eram pagos por isso. E a imaturidade dessas mulheres era tamanha e servia de passe livre para o engano e era como combustível para o lucro e o abuso desses homens. Então, esse peso que elas tinham sobre os efeitos do pecado, obviamente, elas não tinham conhecimento devido sobre o perdão que há em Cristo Jesus, sobre a esperança que há em Cristo Jesus, sobre como os efeitos da morte de Cristo aplicados sobre aqueles que confessam Ele como Senhor e Salvador, remove completamente a culpa pelo pecado. Essas mulheres, apesar de estarem sendo tão ensinadas, elas não tinham conhecimento disso. Segundo característica dessas mulheres, elas são conduzidas de várias paixões. A ideia de serem extraviadas,
de serem desviadas por suas paixões. Ou seja, ao invés de dominar as suas paixões, elas eram conduzidas por essas paixões. E esse mesmo termo ele foi usado por Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, para descrever as concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na sua ruína e perdição. Então, esse mesmo termo que Paulo fala aqui para falar das paixões dessas mulheres, ele descreve em outro momento como concupiscências, como paixões inflamadas da carne. E dentre essas várias paixões, poderia haver impureza sexual, especialmente se Paulo estivesse referindo às mulheres que ele falou no capítulo 5 da primeira carta, que são jovens viúvas que desejavam casar-se novamente. Então, Paulo já fez referência sobre isso. E o ponto que nos chama a atenção é porque tudo isso cooperava para que elas fossem abusadas, iludidas, conduzidas perversamente. E o versículo 7 nos deixa, assim, um pouco assustados, porque, observa, elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Elas são instruídas sempre, elas são ensinadas sempre, mas elas não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, elas deveriam aprender o necessário para serem libertas dessas paixões. Mas elas eram cada vez mais feitas prisioneiras. E no primeiro momento parece que elas não estavam se dedicando ao estudo, né? Mas a verdade é que a dedicação aqui não é o problema. O problema aqui é justamente o instrumento com o qual ela estava sendo instruída. Elas não estavam sendo instruídas pelo verdadeiro evangelho. Por isso elas não poderiam sair da imaturidade, sair dos flagelos do pecado, e elas não podiam obter conhecimento. Elas já estavam sendo ensinadas com o falso evangelho dos falsos mestres. Observa, abre aí em Hebreus 9, versículo 11. Um ensino rapidamente sobre os efeitos da obra de Cristo removeria o peso do pecado da vida dessas mulheres, mas elas não estavam sendo ensinadas sobre isso. Hebreus, capítulo 9, versículo 11, diz assim, Paulo, a maioria dos reformadores entendia que era Paulo, irmãos. Eu não estudei sobre isso ainda não. Não ao ponto de entender que é Paulo. O autor aos Hebreus aqui no capítulo 9, versículo 11, a partir do versículo 11, ele mostra os efeitos da obra de Cristo sobre a culpa do pecado em nós. Quando, porém, ele está mostrando a superioridade do sacrifício de Cristo Jesus. Quando, porém, vem o Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, aqueles sacrifícios já realizados, aqueles sacrifícios, o Senhor Jesus Cristo é a plena revelação deles, ele é a perfeição deles, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, se esse ensino estivesse sendo oferecido a essas mulheres, elas não seriam conduzidas a mais enfermidade, a mais dor, a mais doença. Elas seriam, evidentemente, ali tratadas os seus pecados. Portanto, à medida que elas se corrompiam, havia esse processo de retroalimentação em que elas não estavam sendo pastoreadas, mas elas estavam sendo conduzidas cada vez mais à sua própria enfermidade, aquilo atraía cada vez mais corrupção. Por isso, pessoas assim, irmãos, são um prato cheio para homens maus. Pessoas fáceis de cativar, pessoas que observam as fragilidades emocionais, as fragilidades espirituais,
as deficiências. Deficiências são fraquezas de caráter. Então, eles falam o mesmo idioma. Eles têm os mesmos anseios, eles têm as mesmas prioridades, eles compartilham das mesmas inclinações do coração. Então, esses homens, eles se portam como são de abusadores do rebanho do Senhor. E Paulo, no versículo 8, ele dedica a falar sobre a oposição da obra de Cristo que esses homens estavam causando. Então, Paulo comparou esses homens, já no 1 Timóteo capítulo 4, a agentes de Satanás. Agora, Paulo os compara contra aqueles que resistiram frontalmente contra a vontade de Deus na antiga aliança. E isso é muito interessante. Observa aqui, versículo 8. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, nós só sabemos do nome desses homens porque Paulo cita aqui, estava na tradição judaica, né? Na Bíblia nós não temos o nome desses homens, esses magos, esses mágicos ali, egípcios, né? E de modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Ou seja, ao perseguirem as suas vaidades, eles estavam operando perversamente contra o avanço da obra de Cristo. E isso é muito impactante, é muito interessante, porque quando os feiticeiros ali, os dois feiticeiros, que aqui são chamados de Janes e Jambres, eles resistiram a Moisés, eles estavam resistindo contra o próprio Deus e contra a vontade, a santa vontade de Deus ali. Agora Paulo faz o paralelo não somente de Janes e Jambres e desses falsos mestres ali na igreja de Éfeso, mas Paulo faz o paralelo daquilo que ele representa, daquilo que Timóteo representa e daquilo que todos os oficiais que viriam representam, que era ser arautos da vontade de Deus para o povo dele. Então, Paulo faz essa comparação aqui. E muito interessante isso, porque Timóteo deveria levar aquela igreja a conduzir, a refletir que esses homens estavam se opondo contra a vontade de Deus. E por causa disso, esses irmãos, essa igreja deveriam observar as instruções ali de Timóteo. Então, Paulo dá duas descrições para esses falsos mestres. A primeira descreve o que aconteceu com eles. Eles foram corrompidos. E a segunda descreve o destino deles como consequência daquilo que aconteceu com ele. Então, a primeira, são homens de todo corrompidos de mente. A ideia aqui, irmãos, o passivo aqui é muito importante, a ideia de que esses homens se deixaram corromper. A ideia de que eles foram seduzidos pela corrupção. Eles não resistiram. É por isso que Paulo exorta Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É por isso que Paulo exorta Timóteo com tanta veracidade. Porque, da mesma forma que esses homens deixaram-se seduzir pela corrupção, Timóteo deveria suspeitar de si mesmo. Aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, Paulo exorta Timóteo justamente por causa disso. E aqui, o ponto de Paulo é que esses homens, eles não lutaram, e por não lutarem, eles deixaram ser estragados. E a consequência disso é o que vem no segundo. Eles são réprobos, ou seja, eles não servem para a fé. Eles são indignos da fé, porque eles não lutaram. Eles deixaram ser estragados, que é a segunda característica. São réprobos, ou seja, eles foram desqualificados, foram reprovados quanto à fé. Eles não têm valor para a fé. A ideia aqui, irmãos, é de homens que foram feitos indignos da fé cristã. Homens que foram corrompidos, foram arruinados, foram depravados, e isso aconteceu por terem aberto a porta do coração deles, obviamente, para as heresias de Satanás, que corrompe o evangelho de Cristo Jesus, e por isso eles estão destinados à perdição. Os prazeres que eles escolheram nessa terra, por causa da sua maldade, serão os únicos prazeres que eles desfrutarão em toda a eternidade. Nunca mais eles desfrutarão desses prazeres depois da morte. Então, para a gente finalizar aqui no versículo 9, Paulo mostra a consumação disso, apontando para esses homens. É justamente assim que ele finaliza esse bloco. No versículo 9, esses homens, eles não devem ser invejados, como o próprio Salmo que nós lemos aqui, né, o Salmo de número 10. Parece que há impunidade, parece que eles podem gozar na depravação livremente, tranquilamente. Eles zombam de Deus, eles blasfemam de Deus,
Parece simplesmente que eles não vão ser pegos, eles tripudiam diante da fé, eles podem colher dos dois mundos tranquilamente, mas esses homens não devem ser invejados, nem o que eles são, nem o que eles têm, nem a liberdade deles, nem o que eles ganham. O sorriso e os prazeres deles são apenas fantasias, loucuras da própria desgraça. É o que Paulo atesta aqui. Eles, todavia, não irão avante. Eles não vão muito longe, porque a sua insensatez será a todos evidente. E o papel de Timóteo é justamente começar esse processo, como também aconteceu com aqueles, né? Com Janes e Jambres. Então Timóteo tinha justamente essa incumbência de tornar evidente a loucura e insensatez desses homens. Esse era o grande desafio, ajustar o compromisso, ajustar a devoção, ajustar a fidelidade, ajustar a lealdade. No final das contas, esse é o papel de Timóteo. É isso que ele tinha que fazer ali, ajustar isso. Lealdade, compromisso, devoção, dedicação, intenção. Ajustar a religiosidade daquela igreja. E para isso acontecer, todo esse labor precisava ser desempenhado. Eu quero finalizar trazendo aqui uma menção muito especial a essas mulheres cujas marcas serviam de imã para abusadores, de imã para homens maus, em que esses homens encontravam no caráter, na personalidade, na emoção dessas mulheres, na espiritualidade dessas mulheres. Entendem, irmãos? Paulo aqui menciona um grupo específico que tinha essa característica, mas não quer dizer que é só mulheres que acontece isso. São crentes fragilizados. E é interessante porque Paulo aqui, ele não diz que essas mulheres não são crentes, né? Não diz que são ímpias. Então a gente pressupõe, por fazer parte daquela igreja, que são mulheres crentes. Mas, por causa das suas deficiências, atraíam mais mazelas para si. Era um prato cheio para abusadores, prato cheio para homens maus. É muito importante nós consultarmos aqueles que se aproximam de nós com muita facilidade, aqueles que nos encantam com muita facilidade. Quais são os atributos que nos encantam? São santidade, piedade, devoção ou não? Beleza, carisma, eloquência, o que nos encanta, o que conquista as nossas afeições, o que abre o nosso coração. Dentre todos os outros que estavam ali, Paulo cita poucas pessoas. Aqueles que abandonaram a Paulo, que ele entregou a Satanás, esses homens maus e aqueles que são frágeis o suficientes para servir de combustível e nutrição para esses homens maus, né? E essas características, elas marcam os acontecimentos finais e a falta de integridade dos últimos dias. Vamos orar a Deus, irmãos. Nosso Senhor, nós temos um desafio absurdo diante de nós, que se levanta tão logo nós nos levantamos todas as manhãs, ó Deus. A não nutrirmos imaturidade para que não sejamos um prato cheio para abusadores, a buscar crescimento espiritual, a buscar sanar fragilidades emocionais, a não sermos seduzidos por aquilo que esse mundo tanto exalta, a ter o nosso coração protegido de pessoas cujo maior atributo é o carisma, a eloquência, o encantamento, que facilmente seduz e ilude. Que nós fiquemos, ó Deus, alertas para aquilo que não deve fazer parte da igreja do Senhor, mas que com muita facilidade nós nos acostumamos, talvez pelo cansaço da luta, talvez pela intensidade que isso exige de ser exposto, de ser combatido, de ser purificado. Ajuda-nos, ó Deus. Enquanto aqui nós continuemos nessa luta, primeiro contra nós mesmos, nosso ego, nosso coração, para que nós não sejamos as máculas da igreja do Senhor, ó Deus. Assim como nós cantamos,
Nós nunca imaginamos ser um inimigo teu, ó Deus. Que isso nos assuste. Que nós não sejamos tomados por inimigos do Senhor e amigos dos nossos próprios prazeres. Em nome de Jesus, ó Deus.